o Lula não será presidente da República em 2027. E qualquer um da esquerda também não será presidente da República em 2027. Ou será o Flávio Bolsonaro ou alguém da direita, desde que tenha a unção do presidente Bolsonaro. Por qual razão? Porque assim consegue reunir aqueles indivíduos que são fora da bolha, mas em especial aquela base muito sólida que o bolsonarismo tem. São indivíduos que acreditam no Bolsonaro porque ele é uma liderança consolidada e ele consegue mostrar isso, ele tem convicção nos seus valores, mas também aqueles indivíduos que conseguem identificar no bolsonarismo mais do que uma pessoa, mas um conjunto de procedimentos para mudar essa estrutura do Brasil e construir uma nova história. Ou seja, então eu tenho convicção. O que me assusta é que se a gente separar o eleitorado da população, o eleitorado corresponde a aproximadamente 60% da população brasileira. Quando você pega o terço de indivíduos, vamos botar aí, dá 25% de indivíduos que não sabem o que vão fazer, e esses são os grandes culpados da nossa desgraça, porque ao não saber o que querem fazer e não votam ou faltam, vão para a abstenção, esses indivíduos acabam apoiando aquele que tem a máquina na frente, aquele que usa da máquina para conquistar e comprar votos. Tirando esses 25% da parte que sobra, e quando você pega a metade que tem aí, isso corresponde a uns 20% da sociedade brasileira. É um 20% que acaba tendo voz ativa por causa de quê? Por causa daqueles que ficam inertes. Esses é que me preocupam. Com relação a esses 42% que ainda votam no Lula, voto porque ele tem a máquina. E como ele tem a máquina, ele mente, ele compra as pessoas, ele compra meios de comunicação, ele compra tudo. Então ele pode chegar com notícias inadequadas, ainda mais quando o Rubinho falou, a mídia fica divulgando esse sistema de identificação, de participação em manifestações da USP, com todo respeito. Eu sou espiano de 17 anos, vocês deveriam ter vergonha na cara de vocês, cara. Pô, pelo amor de Deus, o sistema que ele falou aqui da Polícia Militar é mais credível da minha perspectiva por uma razão simples, porque não tem vaidade nem ideologia. Ah, mas se a Polícia Militar for do governo e o governo for de direita, a preocupação da Polícia Militar é apresentar dados concretos, porque ela tem que estar preocupada com a segurança. Então esse sistema da Polícia Militar é mais credível que o de vocês. Tenham vergonha na cara, sejam cientistas, vão ter vergonha, por isso que a USP não tem um prêmio Nobel, é falta de vergonha na cara. Vão fazer ciência de verdade, cara. Não toda a USP, apenas esse grupo que está fazendo essa porcaria aí. Então tente, apresente o software chinês, pelo amor de Deus, tenham vergonha na cara, desenvolvam aqui. Ou não tem matemática e estatística na USP para produzir uma porcaria melhor do que essa? Com todo respeito. Então eu particularmente acredito que essa curva de crescimento, inclusive, está fora. Ela não é a verdade. Por qual razão? Porque está pegando uma foto e você tem aqueles que não querem falar, aqueles que ficam envergonhados, aqueles que ficam temerosos, e ainda assim eu parto do princípio daquilo que o Murilo Hidalgo apresentou pela Paraná Pesquisas. O Flávio Bolsonaro está na frente. E ele está na frente, ali vamos colocar a margem de erro pelo menos com 5 pontos na frente do Lula. Por qual razão? Porque o Lula está uma catástrofe, mesmo com todas as mentiras. Da minha perspectiva, o que eu avalio. Ainda temos que nos preocupar com esses indivíduos. Mas esses indivíduos é uma bolha que é difícil de romper. Por qual razão? Por culpa da elite do Nordeste, não é do povo do Nordeste. Na hora que os governadores do Nordeste, a elite nordestina criar vergonha na cara, como é que você pode ter um governador lá no Nordeste que é casado com a Tabata Amaral e é riquíssimo? Prefeito. Prefeito. E fica querendo dizer que defende o povo. Queria vergonha na cara. Lá é terra de coronéis. Então não me venham com essa conversa. Então, basicamente, a minha preocupação é apenas como a gente impedir que essa mentira se dissemine. O Zema, ele é um administrador excepcional. Ele é maravilhoso como gestor. Ele é um cara extremamente competente. Ele é técnico. Isso, pelo que todos divulgam, é um homem extremamente honesto. Em si, ele reúne todas as virtudes que são necessárias para os momentos de paz, mas não para os momentos de guerra. Nos momentos de guerra, nós não queremos administradores. Não é uma frase minha, é uma frase da Daniela Alves. Nós queremos líderes. E o líder ele tem que despertar leões. Aí fica a grande questão. Como o vereador falou, o Zema são duas estratégias. O Zema é uma estratégia. É a estratégia de trazer alguém que é programático, ou seja, para a questão do programa de governo que vai ser apresentado, dado coerência, ele é espetacular. Mas para a guerra que virá, me parece que o Kassab, né, nem se vai ser o Caiado ou se vai ser o Ratinho, só peço pelo amor de Deus que não coloque aquele senhor do Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus, ele não.
Tá? Não é só ele, não. Como é que é o nome dele? É o Eduardo Leite. L de Leite, não também. Só peço, pelo amor de Deus, não coloque o senhor. Mas no caso de estratégia de capilaridade, o PSD é maior, porque ele tem aquelas prefeiturazinhas, ele vai lá, e uma coisa que o Arthur falou muito recentemente, aquele prefeito do Nordeste que tem 30 mil, uma cidadezinha, tem 30 mil habitantes, se ele fala, todo mundo vota, porque tem uma relação pessoal, o cara tomava pinga desde a infância, não, desde da vida adulta, tomava lá, brincava, saiu no tapa, então eles se conhecem. Então essa capilaridade dá muita força. O problema todo que isso requer 2 tipos de energia, por isso são 2 estratégias. Ou você aposta na estratégia programática, coloca um cara como o Zema que está dizendo, ok, eu sei gerir, mas ele pode trazer um problema também de críticas, a gestão que pode acontecer, eu acredito que ele não vai encher o saco, mas ele vai trabalhar legal. Eu tenho essa questão, mas isso vai requerer muita energia para a gente mostrar as falhas do PT, as mentiras do PT e como furar a bolha no Nordeste. Já que a capilaridade do PSD a gente não tem. Então a gente vai ter muita energia aqui. No caso do PSD, é menos energia na campanha, porque ele tem a capilaridade, e depois vai ser energia no pós-eleição. Como é que você controla o Kassab, que vai querer tomar conta, não é do governo, é tomar conta do submundo da sociedade? Não estou falando isso de crime, estou falando aquilo que não aparece. Porque o Kassab ele é o cara da burocracia, é o cara da estrutura, é o cara da máquina. Como é que você controla esse tipo de coisa para fazer as mudanças e transformações que são necessárias no Brasil? Porque o Kassab vai simplesmente respaldar a estrutura que está aí. Essa é a questão. O que eu gostaria de ver? Acalmar o Kassab e dar a vice para o Zema. Dar o vice para o Zema e acalma o Kassab como? Kassab, quais ministérios você quer? Eu vou te dar um limite de 3 ou 4 ministérios. E cala a boca e não deixa Eduardo Leite chegar perto. Só isso. Mas aí distribui os ministérios. Porque o Kassab, ele nem está preocupado com o Senado. A preocupação do Kassab é ter número de deputados federais, porque é isso que significa dinheiro na conta dele, no fundo eleitoral e no fundo partidário. Mas também tem a questão de, não apenas isso, não? O governo de São Paulo. Sim, aí ele pode entrar e faz uma fecha com ele, mas só que tem um detalhe. Aí ele entraria como vice do governo de São Paulo, que é um pepino para colocar nas mãos do pobre coitado do Tarcísio de Freitas, que é um homem íntegro, correto, honesto, bom gestor, bom caráter, mas ele vai ter um cacto do tamanho do obelisco do Ibirapuera para ficar, porque imagina se o Kassab já faz o que faz sendo apenas um articulador político, imagina o Kassab tendo uma cadeira de vice-governador. Conhecida por um determinado grupo de analistas, a ministra da irrelevância. É verdade. Porque ela vendeu a sua filiação ao Lula para assumir qualquer ministério, mesmo que fosse o Ministério da Irrelevância. Que é coisa mais irrelevante do que o ministério que ela assumiu, que é acoplado ao Ministério do Haddad, que é um indivíduo que não sabe nada de economia, e ela chegou ao ponto de, por exemplo, numa dos cálculos a respeito da reforma tributária. Não, nós já temos a reforma tributária, só não temos ainda os números. Veja, a única coisa que era importante era saber os números da reforma tributária. Ela dá essa declaração, mostrando que a caneta da irrelevância dela é maravilhoso. Por isso, é muito bom que ela venha. O problema todo, para mim, desculpa, eu já estou adiando tudo, mas o problema é que, por mais que sejam 2 votos e 60% votem numa Tarcísio em quem ele indicar, você tem ainda uns 30 e poucos % dos votos que podem fechar para a esquerda. E aí você tem na somatória, pode acontecer do Tarcísio conseguir eleger um senador e a esquerda, independentemente de votar nele ou não, eleger o outro. Eu fico com medo, por exemplo, da esquerda, apenas por ideologia, apoiar um cara como o Haddad, que não serve para nada. Ou apoiar uma pessoa como a Tebet, que serve para menos que o Haddad, para ver como a Tebet é ruim, né? Mas acaba votando por questão ideológica, então sempre tem esse medo. Então teria que ter nomes que sejam nomes muito fortes. E aí, só para encerrar mesmo, eu sempre tenho medo daquilo que vai ser decidido pelo Kassab. Por qual razão? Fazer uma brincadeira, que é uma piada que eu contava antes, eu já contei outra vez. Eu faço uma comparação daquilo que o Kassab quer ser, que eu fui um cara chamado Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Meu conterrâneo. Contava-se a piada que uma vez o Antônio Carlos Magalhães, ele estava dentro de um avião e o diabo apareceu e disse, vou derrubar o avião. E todo mundo começou a rezar, a chorar. E o Antônio Carlos Magalhães ficou lá lendo a revista. Aí o diabo chegou e disse assim, você não está com medo? Aí ele olhou pro diabo e falou, tá vendo aquele negocinho ali? Aquilo é uma cidade, se chama Salvador. Lá tem um prefeito, mas quem manda sou eu. Aí ele, e daí? Tá vendo aquela maior? O nome daquilo ali é Bahia, é um estado. Lá tem um governador.
mas quem manda sou eu. E o que isso tem a ver? Esse avião está passando por cima de um espaço territorial gigantesco, se chama Brasil. Dizem que tem um presidente, mas quem manda sou eu. Aí o diabo falou, e daí? É que se eu morrer eu vou pro inferno. Em síntese, esse é o sonho do Kassab. O problema é que o Kassab ainda não assumiu o poder. Sempre eu fico preocupado. Qual é o salto que o Kassab quer dar para ocupar um posto de executivo ao ponto de vir a ter o poder que o Antônio Carlos Magalhães tinha? Lá tem um presidente, mas quem manda sou eu.